Bom dia, senhores. O vídeo dessa semana nós vamos tratar sobre o filósofo Sócrates. Quero ressaltar aos senhores que o nosso canal ele não é só dirigido apenas ao conteúdo jurídico, mas também ao conteúdo filosófico. Então, antes de abordar o tema dessa semana, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal, caso queiram contribuírem para o desenvolvimento. Vai ser também disponibilizado um link logo abaixo. A referência desse vídeo, referência bibliográfica, vai ser disponibilizada logo abaixo da publicação desse vídeo. Então vamos começar o assunto dessa semana. Sócrates. Introdução. Sócrates, ele nasceu em 469 a.C. e viveu até 399 a.C. Nasceu em Atenas. Ele foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. Então, conta-se que um dia Sócrates foi levado junto à sua mãe para ajudar em um parto complicado. Vendo sua mãe realizar o trabalho, Sócrates logo filosofou: minha mãe não irá criar o bebê, apenas ajudá-lo a nascer e tentará diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o bebê, logo ele irá morrer. Igualmente a mãe morrerá. Portanto, Sócrates concluiu que, de certa forma, ele também era um parteiro. O conhecimento está dentro das pessoas, segundo Sócrates, que são capazes de aprender por si mesmas. Não obstante, eu posso ajudar no nascimento deste conhecimento, segundo Sócrates. Por isso, até hoje, os ensinamentos de Sócrates são conhecidos por maiêutica, que significa parteira em grego. Na obra de Xenofonte, Sócrates aparece declarando que se dedicava àquilo que ele considerava a arte ou ocupação mais importante, maiêutica, o parto das ideias. A maiêutica socrática funcionava a partir de dois momentos essenciais. Um primeiro em que Sócrates levava os seus interlocutores a pôr em causa as suas próprias concepções e teorias acerca de algum assunto. E um segundo momento em que conduzia os interlocutores a uma nova perspectiva acerca do tema em abordagem. Daí que a maiêutica consistisse num autêntico parto de ideias, pois mediante o questionamento de seus interlocutores, Sócrates levava-os a colocar em causa os seus preconceitos acerca de determinado assunto, conduzindo-os a novas ideias acerca do tema em discussão, reconhecendo assim a sua ignorância e gerando novas ideias mais próximas da verdade. Do julgamento à morte. Por ter desenvolvido essas ideias inovadoras na época, Sócrates foi acusado de 3 crimes. O primeiro, não acreditar nos costumes e nos deuses gregos. O segundo, unir-se a deuses malignos que gostam de destruir as cidades. E o terceiro, corromper os jovens com suas ideias. Não obstante sua defesa, ele mostra que as acusações eram contraditórias, questionando: como posso não acreditar nos deuses e ao mesmo tempo me unir a eles? Contudo, o tribunal constituído por 501 cidadãos o condenou, mas não à morte, pois sabiam que se o condenasse à morte, milhares de jovens iriam se rebelar. Portanto, condenaram-no a se exilar para sempre, ou a lhe ser cortada a língua, impossibilitando-o assim de ensinar aos demais. Caso se negasse, ele seria morto. Após receber sua sentença, Sócrates proferiu: vós me deixais a escolha entre 2 coisas, uma que eu sei ser horrível, que é viver sem poder passar meus conhecimentos, a outra que eu não conheço, que é a morte. Escolho, pois, o desconhecido. Mas eis a hora de partir.
Eu para a morte e vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. Ademais, Sócrates arrematou: eu predigo-vos, portanto, a vós juízes, que me fazeis morrer, que tereis de sofrer logo após a minha morte um castigo muito mais penoso por Zeus, que aquele que me infliges, matando-me. Acabais de condenar-me na esperança de ficardes livres de dar contas de vossas vidas. Ora, é exatamente o contrário que vos acontecerá, asseguro-vos. Pois se vós pensardes que matando as pessoas impedireis que vos reprovem por viverem mal, estáis em erro. Esta forma de se desembaraçarem daqueles que criticam não é nem muito eficaz nem muito honrosa, arrematou Sócrates. Segundo Jean Brum, o processo e a condenação de Sócrates testemunha o perigo que a ignorância faz correr ao saber, que o mal faz correr a virtude. Mas esse perigo não é senão aparente, pois na realidade é o justo que triunfa dos seus carrascos. Se bem que seja vítima deles, o triunfo de Sócrates sobre os seus juízes data do dia de sua execução. Legado. Qual foi o legado que Sócrates deixou? Sócrates contribuiu para que as pessoas percebessem da descoberta da evidência, que é a manifestação do mestre interior à alma. Conhecer-se a si mesmo seria conhecer Deus em si. Seu pensamento desenvolveu-se em 3 grandes ideias. A primeira, a crítica aos sofistas. A segunda, a arte de perguntar. E a terceira, a consciência do homem. O método socrático consiste em uma técnica de investigação filosófica, que faz uso de perguntas simples e quase ingênuas, que tem por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do aluno, normalmente baseadas em valores e preconceitos da sociedade, e auxiliaram assim a redefinir tais valores, aprendendo a pensar por si mesmo. Sócrates acreditava na imortalidade da alma e que teria recebido em um certo momento de sua vida uma missão especial do deus Apolo, a defesa do Logos apolíneo, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Sócrates também duvidava da ideia sofista de que a arete, a virtude, em grego, podia ser ensinada para as pessoas. Com efeito, acreditava que a excelência moral é uma questão de inspiração e não de parentesco, pois pais moralmente perfeitos não tinham filhos semelhantes a eles. Sócrates dizia que sua sabedoria é limitada à sua própria ignorância. Segundo ele, a verdade escondida em cada um de nós só é visível aos olhos da razão. Daí a célebre frase socrática: só sei que nada sei. Ele acreditava que os erros são consequência da ignorância humana. Nunca proclamou ser sábio. A intenção de Sócrates era levar as pessoas a conhecerem seus desconhecimentos, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Através da problematização, os conceitos conhecidos daquilo que se conhece, percebem-se os dogmas e preconceitos existentes. Sócrates acreditava que o melhor modo para as pessoas viverem é se concentrando no próprio desenvolvimento, ao invés de buscar a riqueza material. Ou seja, Sócrates era um filósofo extremamente desmaterializado, extremamente espiritualista. Ele convidava os outros a se concentrarem na amizade em um sentido de comunidade, pois acreditava que esse era o melhor modo de se crescer como uma população. Suas ações são provas disso. Ao fim de sua vida, aceitou a sentença de morte, quando todos acreditavam que fugiria de Atenas, pois acreditava que não podia fugir de sua comunidade. Ele acreditava que os seres humanos possuíam certas virtudes, tanto filosóficas quanto intelectuais. Sócrates dizia que a virtude era a mais importante de todas as coisas. Terminando esse tópico, vamos para os paradoxos socráticos. Os paradoxos socráticos são posições éticas defendidas por Sócrates, que vão contra ou para a opinião comum. Ou seja, foge à opinião, que em grego chama-se dóxia. Quais são os principais paradoxos socráticos? Primeiro, a virtude é um conhecimento. Segundo, ninguém faz o mal voluntariamente. Terceiro, as virtudes constituem uma unidade. Quarto, é preferível sofrer injustiça do que cometê-la.
ou jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer mal a outra, nem mesmo aquele que nos fez mal. Sócrates afirmava que ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância, pois a sabedoria e a virtude são inseparáveis. Terminado esse tópico, vamos agora abordar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, sobre o filósofo Sócrates. A referência será disponibilizada logo abaixo desse vídeo. Segundo a obra mencionada, do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, foi errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele, na dessa seita, e que, se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes prepararam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao parecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve, em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo, Platão. Julgamos, continuando essa obra, aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, diremos que não era pagã a doutrina de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que ao demais trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem é chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma, de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado, dos interesses de seitas e de castas. Então, conclusão, Sócrates foi um precursor de Cristo, ou seja, ele preparou a humanidade, preparou o caminho para a vinda do Messias, que veio salvar a humanidade. E do mesmo modo que Cristo, ele foi condenado por ter desmascarado os sofistas que supostamente detinham a verdade e por ter defendido a imortalidade da alma. Portanto, Sócrates realmente deixou seu legado com a máxima do conhecimento a si mesmo e realmente foi um dos maiores filósofos que passaram pela Terra. E como eu havia lhe dito, teve uma trajetória semelhante à de Cristo, uma vez que também foi condenado injustamente por ter defendido ideias cristãs
precursoras do próprio cristianismo. Ou seja, Sócrates foi um filósofo excepcional que preparou a humanidade para a vinda do Messias, ensinando as verdades, desmascarando os falsos profetas e defendendo a imortalidade da alma. Então eram essas considerações que eu tinha para fazer aos senhores. Caso não queiram fazer algum comentário, estamos abertos, sugestões. Caso queiram sugerir algum tema novo para os próximos vídeos, estamos também à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.